Meu irmão, você está cansado? Você está cansada? A palavra esgotamento, ela diz alguma coisa para você? Quem está cansado da pandemia? Quem está cansado de usar máscara? Embora seja necessário. Quem está cansado de algumas rotinas que são rotinas que às vezes vão desgastando a gente. A gente vive hoje numa rotina que não é fácil. E nunca foi fácil. E não era fácil antes dessa pandemia chegar. Uma rotina às vezes exaustiva. Existe um termo chamado corrida dos ratos. Não sei se você já ouviu falar disso. Esse termo se popularizou muito naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, onde ele fala que muitas vezes as pessoas não estão, ele fala sobre ganhar dinheiro, né? Não estão ganhando dinheiro porque estão na corrida dos ratos. É fazendo muita coisa, mas sem sair do lugar. É uma referência ao ratinho do laboratório que está ali, sabe, não é gastando uma energia enorme, mas a sensação sem sair do lugar. E quem está observando o ratinho correndo num labirinto que não tem saída, ou correndo dentro de uma roda que não tem fim, que nunca vai parar de rodar, e ele corre dentro daquela roda sem fim, é a corrida dos ratos. Às vezes é essa sensação, sabe, diante do trabalho, diante da vida, dessa corrida dos ratos, de um estresse que às vezes eu chamo de um estresse estrutural. O pessoal fala de racismo estrutural, né? Eu tenho refletido sobre ansiedade estrutural, sobre um estresse estrutural, porque existe uma estrutura montada, existe um palco montado, que tem suas próprias lógicas, que tem seus próprios princípios, e nós estamos dentro desse palco, com essas regras estabelecidas. Muito difícil não viver o esgotamento, não viver o cansaço. Muito difícil não se sentir esgotado, dentro desse mecanismo, sabe, que está aí estabelecido. A corrida dos ratos pode ser ilustrada entre você trabalhar e correr e pagar conta, e ir lá, leva menino e traz menino, e faz isso e faz aquilo, e chega em casa e dá conta da casa, e a pia que não acaba. Pia é um exemplo de um negócio sem fim na vida de uma pessoa. Desde a pia que não acaba, como diz muito Felipe, os boletos que não se acabam, desde as rotinas, sabe, que às vezes nós nos cansamos dela. E aí vem o burnout. Burnout, o termo, a tradução, ou a origem da palavra, uma palavra, alguns dizem que é francesa, mas eu gosto da origem dela quando penso que ela vem de uma origem inglesa, do inglês. É como se você fosse churrascado, queimado. Diz que no Brasil 32% dos trabalhadores vivem e têm burnout. No Japão, 70% dos trabalhadores enfrentam esse problema chamado burnout. E os sintomas são dor de cabeça frequente, insônia, falta de concentração, sentimento de fracasso e de insegurança constante, alterações repentinas de humor, pressão alta, dores musculares, principalmente uma que vem aqui de trás, assim, ó. Dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração de batimentos, perda de memória, cansaço, estresse, fadiga. E não é apenas o nosso trabalho, é a nossa vida como um todo. A gente não vive mais num cenário onde vai anoitecendo, os passarinhos vão dormindo, e a gente vai se aquietando, e vai gerando o hormônio do sono, porque vai escurecendo. Estava numa aula de neurociência, e a professora falando sobre isso. Eu disse, professora, mas esse hormônio aí funciona quando a gente escurece, mas a gente continua cheio de luz de carro na cara da gente, cheio de telão de LED espalhado na cidade, a gente está em frente de uma tela de um computador, quando a gente está toda hora olhando para um celular, como é que fica esse hormônio natural que vem ajudar a gente a dormir, a descansar? Como é que está o nosso sono, que tem um papel importantíssimo na nossa saúde, de fazer toda uma higiene mental, de organizar as coisas que estão bagunçadas na cabeça? É como se você pegasse um computador e fizesse uma limpeza de memória, guardasse, organizasse as pastas, você fizesse uma desfragmentação do HD. A gente faz tudo isso dormindo, mas quando o sono não está prestando, como é que a gente fica?
E as ansiedades, eu botei no plural aí, porque vai desde o transtorno de ansiedade, os transtornos de ansiedade, até aquela ansiedade que todo mundo diz que tem. Que é essa ansiedade de ficar preocupado com as coisas, de ficar sem sono por causa de alguma coisa que tem para resolver. Essa preocupação excessiva. Até o adoecimento da ansiedade, a depressão e os desgastes relacionais que vêm desse esgotamento. Porque se eu estou com alteração, com insônia, com falta de concentração, com a dor de cabeça frequente, se eu estou sofrendo porque eu tenho uma alteração de humor rápida, assim, um negócio que você não imagina. Eu, no final do ano passado, eu tive uma alteração de humor que fazia muito tempo que eu não tinha tido. Eu olhei para mim e disse, eu estou burnoutado. Eu estou burnoutado. Porque o descontrole chegando de uma forma que você olha assim e diz, meu irmão, que é isso? Cansaço, a fadiga. Tem afetado nossa vida, tem afetado as nossas relações. E aí, meu povo, a gente olha para a igreja e para a pregação da igreja e vê que durante a história, em culturas diferentes, a igreja precisou levantar discursos diferentes, porque eram necessidades diferentes dentro de estruturas culturais diferentes. Eu olho para a realidade de hoje e entendo que existe uma mensagem que é presente no Evangelho, na palavra, na Bíblia, na vida de Jesus, que nós precisamos muito dar ênfase. Nós precisamos conversar bastante sobre os nossos esgotamentos, sobre o princípio do descanso, sobre o princípio da solitude, da devoção, da espiritualidade de contemplação, de meditação. Nós precisamos muito conversar sobre isso. E hoje eu queria não abrir, porque a gente vem conversando sobre isso já há um tempo, mas eu queria conversar com vocês sobre isso. E como é um tema muito aberto, eu escolhi um capítulo da Bíblia. Eu escolhi um livro, Marcos. Escolhi um capítulo, Marcos 6. Não sei se vocês viram na divulgação que foi mandado por WhatsApp, pedi para ler o capítulo 6 de Marcos. Porque eu não vou ler esse capítulo todo, eu vou pontuar algumas coisas. Se você não fez antes, você faz depois, tá? Você vai entender mesmo sem ter lido. Quem leu vai poder perceber de forma mais clara talvez algumas coisas. Escolhi Marcos. Por que Marcos? Porque o evangelho de Marcos é o evangelho onde Jesus está sempre fazendo alguma coisa, é o evangelho da ação. O evangelho de Lucas é o evangelho devocional, onde Jesus está, muitas orações de Jesus estão em Lucas. Eu não vou pegar Lucas, porque Lucas é devocional, eu quero pegar o evangelho, que é o evangelho da atividade. O evangelho em que Jesus está toda hora fazendo alguma coisa, correndo de um lado para o outro para resolver alguma coisa. Pegar esse evangelho. Marcos 6 então, porque em Marcos 6 a gente tem situações, sabe, muito intensas, no mesmo capítulo, assim, sabe, uma coisa atrás da outra, acontecendo. É em Marcos 6 que Jesus envia os discípulos, os 12, e manda eles irem de casa em casa, de dois em dois, para falar, para pregar o evangelho e fazer um trabalho exaustivo de anúncio do evangelho. É nesse mesmo capítulo que depois Jesus se retira com os discípulos porque eles estavam cansados. Depois Jesus alimenta a multidão, multiplicando pães e peixes. E depois Jesus se retira para orar e fica sozinho. E depois Jesus anda sobre as águas. Está tudo em Marcos 6. E aí tem uma história lá de João Batista, que é quase que um parêntese que se abre nesse capítulo. Mas quando você retira esse conteúdo de João Batista, da morte de João Batista, da decapitação de João Batista, você vai ver uma ação muito dinâmica e muito parecida com a vida que a gente vive hoje. E por isso que eu escolhi Marcos 6. E queria destacar algumas coisas e ir pontuando e ir caminhando nesse texto e a gente trazendo algumas coisas dessas histórias e desses caminhos de Jesus com os discípulos e o que isso tem a ver com a vida da gente. A primeira coisa que eu queria destacar é que o cansaço é resultado natural de quem se move. Natural. Estar cansado faz parte. Faz parte. Quem não se move, quem não produz, quem se escora nos outros,
Esse pode talvez não sentir cansaço, mas se você não cansa, se você não tem cansaço, se você não sofre disso, talvez as pessoas que estão ao redor de você estejam sentindo muito isso. O cansaço faz parte do mover-se. E aí dizia, faz parte da nossa humanidade, faz parte até mesmo da divindade. Porque quando Deus criou a terra, disse que no sétimo dia ele descansou. Se ele descansou é porque ele cansou. Construiu, criou isso aqui tudinho. Você cansaria? Existe um cansaço que é natural, é da vida, é de quem produz. Antes de falar do descanso, a gente precisa falar do cansar. Porque cansar é vida, é de quem está vivo. Quando a Bíblia fala do descanso, lá nos 10 mandamentos, do sétimo dia, ele diz o quê? 6 dias trabalharás. E o trabalho é bênção. O trabalho é bênção. O trabalho é algo que nos dignifica. O trabalho é algo que faz parte da própria essência de Deus. Deus está trabalhando. E Deus trabalhou. E Deus descansou. E mandou o homem e a mulher trabalhar. Para no sétimo dia descansar. Então cansar quer dizer que você está se mexendo. Que você não está uma mosca morta. Que você está com a vida assim, sabe, ativa. Fazendo coisas que são produtivas. Você está gerando coisa. Porque cansar faz parte da vida. Olha o que é que diz em Marcos 6,31. Diz que havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Os discípulos estavam sem tempo para comer. Alguém já viveu isso? Estava numa rotina de trabalho que não teve tempo para comer? A gente às vezes acha que isso é um absurdo. A pessoa, não, mas a vida tem dessas coisas. Lá naquela época de Jesus, os discípulos correndo para um lado para o outro, fazendo um bocado de obra e não tinham tempo para comer. Isso faz parte da vida. Jesus estava desenvolvendo seu ministério, os discípulos estavam ali junto com Jesus. Jesus enviou os apóstolos, os discípulos, para irem pregando de 2 em 2, disseram para ele não levar a túnica, deram várias observações, você vai ler no texto depois isso. Eles foram para um cenário novo, desconfortável. Muita gente atrás deles, eles quando entram depois no barco, eles precisam se afastar porque o povo estava em cima. O povo, quando Jesus foi para o outro lado, o povo foi correndo por lá e foi para junto. Então assim, faz parte da vida esse puxado. Esse puxado é de quem está executando, é de quem está trabalhando, é de quem está fazendo uma obra excelente, é de quem está construindo algo. Esse puxado faz parte da vida. Algumas fases da vida mais, em outras fases da vida menos, ou uns puxados diferentes em cada fase. Eu lembro de uma época que eu era seminarista da Primeira Igreja Batista, e eu fazia o seminário em Recife, trabalhava o final de semana aqui, e eu pegava o Guanabara, o João Paulo vai lembrar, a Ariane também, a gente pegava o Guanabara lá, na sexta-noite eu saía de Recife, passava a noite todinha dentro do ônibus, para no sábado estar no Ministério Jovem, fazendo culto, com a galera em atividade, em festa, em culto, e depois no domingo à noite eu pegava o ônibus de novo, voltava para Recife, passava a semana todinha lá estudando teologia, e no final de semana voltava. Eles foram 2 anos em que eu dormia 2 noites por semana no ônibus, uma em Fortaleza e as outras em Recife. Eu hoje não teria a mínima condição de aguentar isso. Não tenho mais condição física nem idade para isso. Tem coisa que é para alguma idade na vida. Mas hoje eu tenho outros puxados. Menino pequeno, não tenho mais gás. Menino recém-nascido, não tenho mais. Não tenho mais. Eu quero virar a noite acordado, estudando, virando 3 noites. Já cheguei a virar 2 noites seguidas acordado, estudando para fazer prova. E eu ia fazer a prova de boa, eu fazia a prova, voltava, estudava de novo, virei a segunda noite estudando, fiz a prova no outro dia e fui dormir. Eu hoje, se eu virar uma noite, eu não consigo escrever uma letra atrás da outra. É o puxado de cada idade, mas esse puxado faz parte da vida.
Esse puxado faz parte da vida. E se você não está tendo esse puxado, se você não está, sabe, você não tem criado essa resistência de trabalhar, de fazer as coisas que precisam ser feitas, talvez o seu texto não seja esse texto do descansar, sabe? Seja o texto, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, trabalhar faz parte, é bênção de Deus. Aceite esse puxado como algo que faz parte da vida. Mas vamos continuar, porque ele exageradamente pode gerar adoecimento. Outro princípio que eu queria tratar é que mover-se com propósito cansa, mas mover-se sem sentido é morte. É que começa a ser o problema, entendeu? Porque os discípulos, olha o que diz em Marcos 6, 12 e 13. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Eles estavam fazendo algo cheio de propósito. E quando a nossa corrida de ratos, ela não tem propósito, ela se torna extremamente desgastante. Então nós precisamos revestir, ressignificar nosso trabalho de uma forma que ele faça sentido. Que ele tenha propósitos, que não seja simplesmente pagar as contas. Esse é um propósito. Esse é um propósito, e é válido esse propósito. Trabalhar para pagar a conta tem seu valor. Sabe disso quem não tem trabalho para pagar a conta. Trabalhar para pagar a conta tem seu valor, mas nós podemos trazer muito mais do que isso. E encher o nosso trabalho, seja ele qual for, de propósito. Eu fiz uma live na pandemia chamada Você Trabalha para Quê? E eu queria desafiar você depois a assistir essa live. Porque eu vou falando e eu falo sobre a gente ressignificar o que a gente faz. Até a gente fez uma brincadeira num dia lá que eu falei assim: pessoal, se eu ganhasse na cena, você não faria mais o que você faz? E até falei, se eu ganhasse na cena, eu ia continuar sendo pastor. Eu não deixaria de ser. Lógico que para eu ganhar na cena eu tenho que jogar, eu não jogo, então isso não está na mesa. Mas assim, se eu ganhasse na cena, eu não deixaria de fazer o que eu faço. Porque o que eu faço é cheio de propósito. Talvez a sua profissão, a sua atuação não tenha essa mesma ação direta. Mas é importante que você ressignifique o que você faz. Eu até dei o exemplo na live, quero que você assista, tá? Porque não é um assunto que eu queria trabalhar muito hoje. Eu estou pontuando aqui porque eu acho importante. O Bill Hybels disse que chegou lá na igreja, lá no Willow Creek, e encostou no jardineiro. E chegou para o jardineiro e disse: oi, tudo bom? O que você faz aqui na Willow Creek? Aí ele olhou para ele e disse: eu sou responsável pelas primeiras impressões. Aí ele olhou e disse: como assim? Ele disse: eu faço o jardim de entrada da igreja. E é a primeira coisa que as pessoas encontram quando elas chegam na igreja é o jardim. Aquele cara entendia que ele não fazia simplesmente, ele não era simplesmente um jardineiro, mas ele estava envolvido em algo maior. Nós falamos na live que não há trabalho que não seja uma oportunidade de servir pessoas. Se você trabalha dentro daquele boneco, o gotinha da vacina, você está servindo pessoas. Eu falei na live, inclusive, do cara que foi instalar o papel de parede lá na minha casa, que eu disse: aquele cara chegou para instalar o papel de parede na minha casa, mas com uma atitude de serviço, que ele não tem noção o quanto que o trabalho dele é importante. Quando você trabalha como chaveiro, indo abrir a porta de alguém na madrugada porque a pessoa perdeu a chave, você está servindo alguém. É fácil a gente entender isso quando a gente é médico, quando é professor, quando é psicólogo, quando a gente é dentista. Mas e quando você tem outras profissões que a gente diz assim que são mais práticas? E se você tem uma profissão que de forma alguma você entende que ela está servindo pessoas, pelo contrário, ela atrapalha a vida das pessoas, mude de profissão.
Tipo, se você vende droga, mude de profissão. Mude de profissão. Eu conheço pessoas que mudaram de profissão porque entendiam que a sua atuação profissional, ela não fazia bem às pessoas que consumiam o produto delas. E eles mudaram. Porque o nosso trabalho precisa ser ressignificado como propósito. Porque se aquilo que a gente faz não tem propósito, e aí às vezes o produto em si não é o serviço, mas o que vai junto com o produto. As relações que estão em torno. Qualquer coisa que seja, você trabalha com impressão, tem 2 pessoas aqui que eu conheço que trabalham com impressão. Está disponibilizando conteúdo para as pessoas lerem, está levando conhecimento. Isso tem propósito, entenda que você está servindo pessoas. Você não está imprimindo papel. Você está levando conhecimento para as pessoas, está levando cultura. Se você é músico, mesmo que você toque fora da igreja, você está ali simplesmente tocando, você está gerando entretenimento para as pessoas, isso é servi-las. Entende? Nosso trabalho precisa ter propósito. E para ele ter propósito, não precisa ser um pastor, não. É você entender que seja qual for o trabalho que você faça, você está servindo pessoas. O papai que às vezes brincava comigo, dizia: mano, você fez quantos casamentos essa semana, esse mês? Aí, pai, eu acho que eu fiz 2, porque eu estou ganhando de você, eu fiz mais separação do que você fez casamento, porque ele é advogado, né? Mas o papai entende que quando ele está participando de um processo de separação, ele está servindo aquelas pessoas também, para que essa separação seja feita harmoniosa, para que seja justo. Então ele vai entendendo que aquilo ali está cheio de propósito. Cheio de propósito. Para que isso seja feito de uma forma mais amigável possível. Entende? Conciliando, se preocupando com a criança que está envolvida. Não é simplesmente um advogado fazendo uma separação para receber um dinheiro. É alguém cuidando de vida. É alguém cuidando de vida. Você trabalha com festa, trabalha com cerimonial. Você está realizando o sonho de pessoas. Você está servindo pessoas num momento mais importante, muito importante da vida delas. E tem a chance ali de ser uma ajuda, um auxílio. Se você está vendendo imóvel, você está realizando o sonho das pessoas. E vai procurar fazer isso de uma forma justa, de uma forma legal, onde a pessoa se sinta assistida. Se você vende seguro e vai trabalhar com sinistro. Entende? Precisamos ressignificar, porque senão esse nosso agir, ele destrói a gente. Assiste depois essa live, que vai ajudar você a fazer essa reflexão. Mas aí vem um ponto os pontos onde foi o que nasceu essa minha fala. E depois eu percebi que eu precisava falar de trabalho também, que se você fala só sobre descanso, você parece que ficou torto, sabe? Siga o padrão de agir, parar, agir, parar. A gente precisa parar. A gente precisa parar. Os baby boomers, eles têm uma mania de não parar de trabalhar. Isso não faz bem. Nós precisamos parar. Tem gente que quer parar demais e não chega em lugar nenhum. Mas nós precisamos parar. O padrão agir, parar, agir, parar. Não é esse o padrão bíblico? Deus criou o mundo e parou. E quando ele orienta o povo, ele diz o quê? 6 anos vocês produzirão na terra, explorarão a terra, mas no 7º ano você vai descansar a terra. Durante 6 anos você vai usar o gado, mas no 7º ano você vai descansar o gado. Ele não está descansando só os trabalhadores, ele não está descansando a terra, ele está descansando o gado. É uma visão de sustentabilidade completa, plena. Isso é princípio da criação. É princípio que está na lei de Deus. E a gente vê Jesus vivendo um ministério intenso, muito intenso, mas seguindo esse padrão do agir e parar, agir e parar, agir e parar. Jesus age dessa forma, ele faz isso. Ele vai lá, está lá mandando o pessoal, sabe, sair, fazer um desafio enorme de sair só com a sandália, sem túnica, entrando nas casas, falando do evangelho, correndo o risco de ser expulso, de ser jogado para fora. E depois, quando ele recolhe o pessoal, ele diz: vamos para lá descansar, porque vocês não estão tendo tempo nem de comer. Agiu e parou. Depois, quando eles descansam um pouquinho, o que é que Jesus faz?
Jesus está ensinando, tem uma multidão. Aí eles chegam, Jesus, manda esse pessoal embora porque vai ficar tarde, eles não têm mais onde comer. O decreto está dizendo que só pode comer até 3 horas da tarde. Aí Jesus chega para eles e diz o quê? Dá-lhes voz de comer. Aí começa a transformar, a multiplicar pão e peixe e bota os discípulos para trabalhar de novo. Depois que eles distribuem pão e peixe para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que não se contava, Jesus mais uma vez coloca eles no barco para eles descansarem. E quando eles vão no caminho, vem a tempestade. E Jesus fica para orar. É o agir, parar, agir, parar, agir, parar, agir, parar. Tem gente que está toda hora, sabe, não consegue parar. Vai adoecer. Precisa parar. E eu digo a você, e é o próximo ponto, o parar deve ser intencional. Se você não planejar o seu parar, a sua rotina vai lhe engolir. Ele precisa ser intencional. Aí percebam o que Jesus faz, meu irmão. Em Marcos 6, 31 e 32. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O que é que Jesus está ensinando para aqueles discípulos? A parar. Ensinou eles a agir, ensinou eles a parar. Versículo 32, assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Percebam, pessoal, depois na continuação do texto, Jesus diz, olha, vamos entrar no barco e vamos descansar um pouco. Entra no barco e foi para um lugar deserto no meio do lago. Eles pararam no meio da água. Estratégia. Porque se eles atravessassem logo, eles não descansavam. Eles foram para um lugar deserto no meio da água, não tinha como ninguém chegar lá. Tanto que, você vai ver no texto, que o pessoal vê que eles estão indo para lá e eles vão por terra e chegam primeiro que Jesus. Por que eles chegaram primeiro que Jesus? Porque chegou lá no meio do mar, ele disse o quê? Para tudo aqui. Não, sem pressa de chegar do outro lado, dá uma parada. Deu tempo do pessoal ir correndo, arrodeando, e chegar primeiro. É intencional. É assumir o propósito dizendo a gente precisa parar agora. E ficar num lugar em que as pessoas não nos alcancem, para que a gente possa respirar um pouco. Porque descansar faz parte da vida. Descansar faz parte da missão. Estava conversando com uma pessoa da igreja que disse, pastor, o pessoal que trabalha comigo já sabe, quando dá sexta-noite, o meu WhatsApp vai desligar e eu só vou responder segunda-feira, 8 horas da manhã. E ele diz, o pessoal já sabe disso. Só diz, olha, manda as mensagens no final de semana, ele não responde na mesma hora, ele responde, ele nem olha. Quando dá 8 horas da manhã, da segunda-feira, ele acorda, ele pega tudo, aí baixa os WhatsApp tudinho, e aí ele começa a responder, um por um. O pessoal já sabe que 8 horas da manhã ele vai responder. Já estabeleceu esse padrão. E a equipe dele já se acostumou com isso. Diz, mas se eu fizer isso na minha empresa, me botam para fora. Seja bom. Seja bom. Ao ponto de quando você estabelecer os limites, as pessoas respeitem. E se você vive numa empresa que não respeita nada, pense, e a médio, talvez médio e longo prazo, mudar esse cenário na tua vida. As pessoas já sabem, já respeitam, vai impondo os limites, vai colocando as coisas como tem que ser, intencionalmente, estabelecendo o distanciamento. Jesus vai para o meio do lago e para lá. Não tinha como o pessoal chegar lá para curar. Mas era para curar, como é que pode Jesus fazer isso, né? É igual o pastor na segunda-feira, né? Eu na segunda-feira tenho que me desligar, porque se eu não desligar na segunda, eu não desligo. E os problemas existem. Os problemas das pessoas não param na segunda. As demandas não param na segunda-feira. De pergunta, quer sejam técnicas, e a equipe já está se acostumando com isso, quer sejam pessoas precisando de apoio. Mas Jesus foi insensível, ficou lá no meio do lago, né? Se tivesse alguém precisando ser curado, né? Aí eu lembro de uma pessoa que uma vez falou brincando, e disse, o pastor vai tirar férias? Pastor, o diabo não tira férias não, viu? Ele disse, mas eu não sou filho, né, do diabo. Eu quero que o diabo vá se lascar, que pegue burnout, que fique com depressão, com ansiedade.
Eu sou filha de Deus, e Deus fez 6 dias, Ele construiu o mundo, criou o mundo, no 7º dia Ele descansou, e deu na sua lei a orientação para que todo mundo descansasse. 7º ano parava tudo, e de 7 vezes 7, no ano jubileu, parava tudo, perdoava as dívidas dos escravos, libertava os escravos, que eram 7 ciclos de 7 anos. Entende? Deus colocou essas coisas para a gente viver, é princípio de Deus. E a gente não segue, porque a gente acha que a gente é Deus, que a gente acha que a gente é poderoso. A gente acha que se a gente não estiver toda hora ligado, a gente não vai vencer, a gente não vai conseguir. E aí a gente vai um matando o outro nisso, sabe? A gente vai inflacionando. Porque o funcionário bom é aquele funcionário que está toda hora ligado com tudo. O empresário bom é o que está se matando 24 horas, 7 dias por semana. Não é não. Não é não. Você não vai aguentar não. Então siga o padrão de agir, parar, agir e parar. Olha o outro texto que ele faz a mesma coisa. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. Isso aqui foi depois da multiplicação dos pães, tá? Insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Terminou a multiplicação dos pães e dos peixes, pegou os discípulos e disse: sobe no barco e vão lá para o outro lado. Eu vou ficar aqui, vou já. Eu vou só me despedir do pessoal, chego já lá. Aí chegou para o pessoal, se despediu do pessoal e foi para um cantinho ficar sozinho. Para orar. Para orar. Para orar, para falar com o Pai. Aí depois vem de novo outra ação, porque quando ele olha para o barco, os discípulos estão lá sem conseguir remar por causa da tempestade, e ele vai andando sobre a água, sobre as águas, chega lá e opera o milagre que a gente conhece. Mas esse parar é intencional. Precisa ser intencional. Precisa ser intencional. Mais um ponto, meus irmãos, indo para o final. Parar para quê? Parar para refazer as forças? Isso está claro, né? Cuidado para não pegar o seu dia de parar e resolver tudo que você não consegue resolver no dia que você está trabalhando. Porque aí esse dia de parar, ele se torna mais cansativo do que os outros dias. Por isso talvez a gente precise de 2, né? Um dia para resolver as coisas e outro dia para parar. Outro dia para parar. Existe um estresse estrutural, como eu falei. Antigamente, final de semana, ninguém tinha opção de nada. De nada. Era tudo fechado. Domingo não abria absolutamente nada. 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 O que sobrava era casa de vó. O que sobrava era churrasco com parente. O que sobrava era praça, jogar bola na praça. Não tinha nada, não tinha internet, não tinha videogame. Só os mais ricão que tinha videogame. Não tinha videogame. Era praça, era em casa, com a família. No interior, o pessoal leva a cadeira para a calçada para ficar junto. A gente não vive mais isso. Então a gente precisa ser intencional e precisa parar para refazer as forças. É o que diz em Marcos 6. Havia muita gente, né? Eles venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Mas esse parar, ele também é para alinhar o coração. Não é só para descansar o corpo, não. Esse parar é para alinhar o coração. E Jesus fez isso. Marcos 6,46, tendo a despedir da multidão, ele subiu a um monte para orar. 2 coisas que nós precisamos fazer como contracultura, nessa cultura do estresse e do burnout. Parar para refazer as forças e parar para orar, para alinhar o coração da gente. A gente não sabe mais fazer essas 2 coisas. E essa última, então, qual foi a última vez que você parou para orar? Para alinhar o seu coração com o Pai? Não é para pedir, não, é para ouvir. Para pedir também, mas mais do que isso, para alinhar o coração com o Pai. No meio, sabe, dessa rotina louca, dessa corrida dos ratos.
parar para orar, para escutar Deus no silêncio, para se colocar nos braços do Pai. A gente precisa resgatar isso, meu povo. Digo que o pessoal que trabalha demais, às vezes tem uma oração instrumental. É pedindo para Deus abençoar a venda, é pedindo para Deus abençoar o que vai fazer quando sair de casa, é pedir. Não tem problema não. Essa oração instrumental, ela tem seu papel. Mas qual foi a última vez que você parou para orar? Para conversar com o Pai? Para colocar seu coração? E para que Deus pudesse revelar também o coração dele para você? E revelasse o seu próprio coração. Qual foi a última vez? Nós precisamos parar. Jesus naquele momento olhou, chegou para os discípulos. Acho que Jesus disse: nem mais os discípulos eu quero agora. Porque antes ele foi descansar com os discípulos no meio do mar, não foi? No meio do lago. Agora ele disse: ó, vão vocês aí no barquinho, que eu vou me despedir aqui da multidão. Beleza, Jesus? O texto diz que ele insistiu com eles, para que eles fossem. Às vezes a gente precisa insistir para ter esses momentos com o Pai. Vai. Depois ele despediu a multidão e deu um jeito, porque Jesus era ninja, de ir para um lugar sozinho, em terra, sozinho, só ele e o Pai. E nesses momentos a gente alinha nosso coração, a gente escuta, a gente contempla o Senhor, a gente olha para as nossas dores, a gente olha para as dores das pessoas que estão ao nosso redor, a gente refaz a nossa energia, mas muito mais do que isso, a gente alinha o nosso coração, porque o nosso coração se perde nessa correria. O nosso coração se perde quando a gente está alinhado com a lógica do mercado. Nosso coração se perde quando a gente está alinhado com os princípios e valores deste mundo. Precisa ir para um cantinho, dar um jeito, insistir com as pessoas e ficar quietinho e conversar com o Pai. Descansar nos braços do Pai. Porque nos braços do Pai a gente não encontra só força, a gente encontra sentido, a gente encontra propósito, a gente alinha nosso coração, a gente descansa nossa mente. Você crê nisso? Que tal essa semana você parar para estar com o Pai, para conversar com Ele? Você sabia que parar é confiar? Esse tempo que eu estou parado aqui, eu podia estar fazendo alguma coisa. Não, para. Confia. Descansa. Às vezes a gente precisa insistir com a gente mesmo, para poder ter um lugar de descanso com Deus.